Você imagina você desconstruir um relacionamento assim, e esse homem ter uma vida de discipulado, e aí onde que ele chegou? Mas antes eu vou deixar meu pai aqui, né, pai? Destacar nesses minutinhos, dar um pequeno historiada aqui, né, um cenário, e acho que 1 ou 2 pontos que você foi muito incisivo no discipulado com aquele homem. Você quer louvar o Senhor pela vida do pastor Timothy? Recebeu? Discipulado, transformação. Pois não, pai. Bom dia, amados. Graça e paz. Primeiramente, antes de eu entrar no assunto do discipulado, eu quero só relembrar, porque todas as vezes que eu começo a fazer um exercício aqui, relembrando que Deus falou com a gente, para mim é muito importante. Mas ficar muito, e começa a virar dentro de mim já uma coisa natural. Eu quero lembrar aqui da palavra do Diego que trouxe ontem à noite aqui, que foi uma bênção, que o Diego destacou bastante sobre aquela questão de quando você olha para o Senhor, você não é confundido. Então nós olhamos para o Senhor, para o exemplo dele, é o nosso maior exemplo, amém, amados? E hoje o Carlinhos falou também que as crises são oportunidades que Deus Ele nos concede para a gente saber para onde a gente vai. Isso é importante. Falamos aqui também sobre alianças, né? Aliança. Eu entendo a aliança, mas que ela só funciona porque a aliança é uma responsabilidade ilimitada. Contrato é limitado, mas a aliança é ilimitada. Eu só entendo que a aliança funciona bem na nossa vida porque às vezes a gente faz aquela aliança, mas tem um efeito de contrato. Porque a gente primeiro precisa entender que Deus fizera conosco uma aliança primeiramente, conosco. E não dá para a gente entender essa aliança com Deus se a gente não ganhar um novo coração, não é verdade? Desta forma, então, eu posso ter aliança com a minha esposa, que a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, acordo com a palavra de Deus, não é um acordo um com o outro. A gente faz o acordo um com o outro, como nós fizemos aqui também, mas primeiro o acordo tem que ser com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Quando nós andamos com a vontade de Deus, aliançados, essa responsabilidade ilimitada, aí o casamento tem sustentabilidade, né? E isso acontece na vida de cada um de nós. Falando sobre discipulado, amados, evidentemente a gente passa na minha mente tantas histórias, tanta experiência, mas vamos aqui, a pergunta do pastor Fernando foi sobre o casamento. Aliás, só voltando aqui um pouquinho no que você disse agora, pai, que chave poderosa. Andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. Não é que você tem que concordar comigo para a gente continuar. Não é que eu tenho que concordar com você para gente. Nós temos que concordar com a palavra de Deus. Com a palavra. Você falou isso aqui para mim. Isso aqui para mim abre uma porta gigante. É em acordo com Deus. Quem está em acordo com Deus vai conseguir fazer acordos aqui. Mas o que eu trouxe aqui foi a situação daquele homem que você discipulou. E a pergunta no sentido é assim: ele entrou num processo de discipulado, foi um tempo longo de discipulado, porque na verdade ele teve que desconstruir, era o cenário que ele estava com a amante, e eu acho que assim, a pergunta é: qual foi a sua disposição? Porque eu quero ser discipulado, mas eu também quero me apresentar a Deus para discipular pessoas. O desafio de discipular um homem nesse cenário, qual foi o seu maior desafio? Qual foi sua disposição e a tua visão para ele, quando você pegou ele daquele jeito e ele ter chegado onde ele chegou? Primeiramente, eu entendi que discipulado é você ter o discípulo ao lado, né? Não é discipulado, não é você ser mais que o outro, pegar o outro, saber agora ele vai ver só, ele vai ouvir tudo agora do meu jeito, né? Não é assim, tem que ter muita paciência, muito amor. E também não é descer para o lado, sair pela tangente, sem responsabilidade. Você sabe, quando Deus coloca alguém para que esteja do seu lado, você tem que ter paciência. Muitas vezes até para a pessoa poder caminhar demora mais, assim como numa família, né? Às vezes um filho ele demora um pouco mais para aprender, para andar sozinho, o outro demora um pouco menos. Então você tem que saber isso, mas Deus te dá essa condição de você saber quando você realmente tem essa vontade de discipular. Discipular, da arte de discipular, significa que eu tenho que amar a fazer isso, eu tenho que inspirar o
o meu discípulo está sendo discipulado, né? E também o que está sendo discipulado ele tem que admirar o seu discipulador. Tem que haver esta graça entre os dois, este amor entre os dois, para que o discipulado seja eficaz. Então, a questão do nosso amigo lá foi o seguinte: esse moço chegou na comunidade e ele estava amaziado com uma pessoa, e fui saber da história dele, e a esposa dele, com 2 filhas, morando lá num bairro que era distante do nosso, e ficou sozinha, e ele estava com a amante. Ele tinha uma empresa com a amante, tem uma sociedade com ela. E quando realmente eu fui falar com ele, ele falou que ele queria, ele tinha vontade de voltar para a casa dele, mas ele estava muito enrolado com ela agora, não tinha mais jeito e tal. Ele conheceu Jesus. Primeiro, eu procurei levá-lo a uma experiência com Jesus primeiro, de novo coração, de vida nova, orando com ele, porque eu sabia que ali ia ter muito trabalho se eu não ganhasse um novo coração. E ele foi lá para a nossa casa, e a gente orava junto. Tinha dia que falou assim: olha, vem aqui, eu vou estudar a palavra com você, vou te ensinar. Andava com ele, porque discipulado, embora você tenha várias formas, não é que a gente pensa que o discipulado são regrinhas, 1, 2, 3, faça isso, não faça isso até 10 pontos. Não, é muito mais do que isso. Isso pode acontecer também, né? Mas o discipulado é você andar junto, sentar junto, viajar junto, comer junto, chorar junto. Você dá a oportunidade para ele ver como é que você trata a sua esposa, o seu trabalho, como é que ele trata Deus, a palavra, como é que você ora, como é que você trata o seu patrão, o seu empregado. Isso é discipulado, é andar junto mesmo, sabe? Não ter medo de ser transparente, e você se permitir também ser discipulado, como eu fui discipulado toda semana, ali junto, ali aprendendo, querendo ser discipulado. E aí eu pude discipular aquele moço. Quando realmente que ele tinha ganhado um novo coração, estava muito arrependido, você tem que tomar uma decisão. E aí ele tomou a decisão de falar com ela. Antes de chegar nessa parte, ele tomou uma decisão de falar com ela. Deixa eu pegar aqui um negócio que acho que é incrível. O discipulado, então, não é eu ficar ensinando uma cartilha para a pessoa. Olha, vamos fazer o discipulado, toma a cartilha, lê aí. Ao final, tem perguntas, procure responder segundo o gabarito. Se você tirar 8, posso considerar que você é um discípulo. E aqui uma coisa que você diz: primeiro, que discipulado não é descer paulada nas pessoas, também não é descer para o lado, mas o discipulado aí, para mim, é a chave, é trazer a pessoa e deixar ela ver como é que você vive. O discipulado é vida sobre a vida, do lado. Vamos andar junto, vamos orar junto, vamos pensar junto sobre isso. E foi fácil? Ele estava assim, aberto, pai? Então, Fernando, porque ele gostava de falar bastante. Ele queria, mas ele estava, na verdade, ele estava com muita dúvida, com muitos problemas, muita dúvida. Você chegou a sentar com ele assim, conversar quantas horas? Um dia? Uma vez eu só sentei 12 horas. Da 1h30 da tarde a 1h30 da manhã. Só levantamos dali para comer uma pizza e voltamos a sentar. Então, é um exagero, né, irmãos? Não que isso aconteça sempre, mas não sempre, um dia que não, isso pelo amor de Deus, não sempre, não. Cara, tirar tudo do coração, né? Discipular. Que o que você disse, que é o novo coração. Mas foi necessário esse dia, porque realmente foi necessário. Esse dia não foi fácil, não, né? A gente estava lá com os olhos, eu colocar um palitinho aqui, e ouvindo. Porque muitas vezes você quer falar, mas você tem que aprender a ouvir também, né? Você tem uma boca e 2 ouvidos, mais para ouvir do que falar, não é verdade? E às vezes a pessoa fala tanto, ela fala. No final você não falou nada, você ficou ouvindo. Ela fala: muito obrigado por tudo aquilo que você falou, mas eu não falei nada, só ouvi. No discipulado tem tudo isso. Às vezes você precisa falar também, e falar, ser transparente, olhar olho no olho, vis a vis aqui, né? Segurar nas mãos, sentar junto, chorar junto, entender, deixar a pessoa falar. E não ficar assim: não, eu te entendo, não, sabe? É muito complexo, e é gostoso quando você aprende essa arte de discipular, né? Discipulado é uma arte de discipular, é gostoso. Então, aí quando eu percebi que ele falou: agora você tem que tomar uma decisão,
quer realmente voltar com a sua esposa? E ela lá chorando, esperando por ele, né? Ela também não sabia, porque ela não conhecia Jesus, estava lá, né? Mas esperava por ele certamente. Então ele tomou a decisão realmente de quebrar aquela aliança com ela, aquele contrato que ele fez com ela, e até mesmo de fechar aquela empresa, aquele comércio que ele tinha no centro de São Paulo. E ele então decidiu, e ele fez isso. E então ela saiu da igreja, ela estava indo na igreja com ele, e ela começava a mandar livros para ele, cartinha. Eu falei: você vai parar de receber cartinhas e livros dela, não recebe mais nada dela, volta para sua esposa. E eu fui com ele falar com a esposa dele, lá na sua casa. Tinha 2 crianças. Jesus. Foi um trabalho, mas todas as quartas-feiras. Lembra que eu tinha uma Belina, né, irmãos? Aquele carro era um carro maravilhoso, né? Se fala hoje, não. Mas eu colocava nossos filhos pequenos ainda, né, o Fernando junto lá, todas as quartas-feiras nós íamos lá do nosso bairro, lá para aquele bairro distante, íamos lá discipular, saímos de lá. Às vezes eu estava cansado, porque eu trabalhava secularmente, muito trabalho, chegava tarde de casa às vezes, cansado, né? Mas eu tinha que ir, nós íamos, todos nós íamos. E eu dizia para minha esposa: bem, vamos ver se a gente, 10 horas a gente está de volta. Às vezes não, irmãos, às vezes era 2 horas da manhã. Sabe, porque o assunto, a coisa era realmente um trabalhar mesmo ali, de chorar junto. E a minha esposa com a esposa dele, falando sobre perdão e tal. Enfim, reataram o casamento. Eles foram para a igreja, foram lá para casa. E aí, irmãos, e ela, a amante dele, não conformada com isso, e queria dar presente para ele. Falei: você não recebe presente dela de jeito nenhum. Corta todo o cordão umbilical, tem que ser cortado, corta todo o contato, porque senão fica aquele negócio ainda, né? E não vai acontecer isto. Então, aí teve um dia que ela foi na casa dele buscar umas coisas que ele levou para casa dele, lá do comércio que eles tinham, da empresa. E ele me ligou lá, desesperado: o que eu faço? Ela está aqui em casa, está aqui com o carro, uma pessoa para procurar. O que eu faço agora? Eu falei: não deixa ela entrar. Irmãos, às vezes o discipulado tem que ser bem assim, você tem que ter. Não sei se todo mundo pegou a ideia aqui, mas eles tinham posição. móveis, eles tinham mobília. Ele tinham terminou a empresa e levou para a casa dele. Ele Ela levou, foi lá que era buscar na casa dele, sociedade, na né? frente da casa dele. Aí eu falei: não permita que ela entre, para não trazer constrangimento para sua esposa. O seu lar é um pedaço do céu. Segura sua esposa, deixa ela dentro. Diga para ela que na segunda-feira você vai levar lá no condomínio dela. E eu vou lá com você, porque ele estava sem carro, né? Então na segunda-feira eu fui lá, pegamos todas as coisas que ela tinha, levando, deixando no condomínio, para ele não ter contato, graças a Deus. E assim, esse homem ficou tão apaixonado por Jesus. Nós caminhamos, só esse discipulado, todas as quartas-feiras, levou apenas 365 dias, né? Um ano, todas as quartas. Eu dispensei assim, de quarta-feira, meus compromissos, minha esposa, nossos filhos, para nós estarmos com eles. É lógico, depois eles foram lá para casa, ele se tornou líder de família, no meio do Ministério Familiar, na Comunidade da Graça, sede. E esse moço, ele depois se tornou pastor, né? Ele estava liderando uma igreja maravilhosa e crescendo, sabe, amados, mas é ali, o discipulado um a um. Esse discipulado fazia um discipulado um a um. E eu vejo que Jesus, não, ele tinha 12, mas ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, e tinha um, que era o João, encostava a cabeça no peito de Jesus. Você precisa ter esse tipo de relacionamento, tipo de cuidado, sabe, irmão? Deus coloca a gente assim, mas Ele queria, claro, que a gente só fez isso porque Ele permitiu. A gente não se intromete na vida de ninguém, a escolha é de cada um. Mas como Ele queria, Ele não sabia como fazer, e a gente tinha essa experiência, nós podemos então ajudá-lo. Ele se tornou pastor, a esposa também, as filhas cresceram, fizeram faculdade, hoje está uma bênção, né? Hoje eles estão pastoreando, servindo, família estruturada. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Vem aqui, mãezinha, vem aqui, vem aqui. Obrigado, viu, pai? Que bom te ouvir. Posso descer? Pode descer. Uma mãezinha aqui para... Minha mãe também é uma discipuladora, gente. E minha mãe é aquela discipuladora que ela é marcação cerrada. A turma aqui do futebol, o pessoal que
Normalmente homens gostam de futebol, conhecem um pouco a característica dos jogadores. A minha mãe, vou fazer uma analogia dela com um jogador. Ela é o Puyol do discipulado. O discipulado o Puyol é um zagueiro que assim, para fazer gol ali, filho, provavelmente você vai ser lançado a 3 metros de altura. Eu estou brincando, exagerei um pouco aqui, mas minha mãe, ela é o discipulado tete a tete mesmo. Ela chega junto de nós, ela sempre tem algo a dizer, tem a palavra, né, mãezinha? Oração. E é tão bom ter pessoas assim na nossa vida. E a esposa deste querido irmão também foi discipulado, porque estava com o coração quebrado, você imagina? Coração completamente quebrado. Como que eu vou aceitar um homem voltar para cá? Abandonou a mim e as nossas filhas, e foi viver com uma pessoa, foi construir algo lá com ela. Como que eu vou tê-lo de volta aqui? Mamãe estava lá para discipular aquela mulher, e se não fosse a vida, se não fosse o discipulado, o mundo teria perdido um casal de pastores. Eu fico pensando quantas pessoas estão quebradas aí, só precisa de alguém como nós, discípulos, discipuladores, para o Senhor levantar essa geração de gente que vai anunciar. Então, mãezinha, fala para nós aqui, como que você regou o coração dela com a oração, enfim, essa experiência para nós aqui. Graça e paz. Vem um pouquinho mais perto aqui, ó, da mesa aqui, mãe, aqui mais pertinho. Eu vejo que o discipulado é como os pais, ou uma mãe, ou um pai cuidando de seus filhos. O mesmo amor, o mesmo carinho, o crescimento que nós queremos ver em nossos filhos, nós queremos ver também naquelas pessoas que você está discipulando. E diante de tantos que discipulam, nessa caminhada toda de vida, nós crescemos juntos, porque o discipulado não é só para você ensinar, mas é para você receber aquilo que Deus está falando, usando você para aquela pessoa, e você aproveitar as oportunidades e crescer junto. Porque se você não crescer, no meio do caminho vai interromper. As pessoas que estão sendo discipuladas, ela olha muito para você. Não é uma perfeição que ela quer ver, porque eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos. Estamos crescendo para a perfeição, para aquele dia estarmos na glória com Ele. Agora, essa esposa, você pensa bem, mulher, minha irmã querida, no lugar dela, muita sensibilidade. Então eu tive que ter muito cuidado. Ela não queria perdoar, não foi fácil essa caminhada, nós indo junto ali. E outra coisa, o discipulado você paga um preço, em amor, porque nós carregávamos os nossos filhos, não tinha com quem deixar, mas abrimos mão de tudo, de chegar lá, fazer aquela caminhada, deixava, levava brinquedo, juntava com os filhos dela, 2 menininhas que ela tinha. Então, isso tudo, você fica almejando ver a vitória, como hoje nós almejamos também. Ela não perdoava, ela falava, não vai adiantar. Você vai adiantar, mas por que ela pôde crer e se tornou hoje pastores, um lar abençoado? Por causa da confissão da palavra. Porque naquela época a palavra nunca mudou, ela continua a mesma. E tinha algo na vida dela que eu percebia que era o perdão. Ela não percebia que ela não queria perdoar, porque ela amava e sempre amou o marido dela, mas ela via aquela cena, que o inimigo ele coloca a cena, mesmo quando você faz as suas decisões, Deus recupera seu lar, mas o diabo ele fica atrás, querendo achar que existe alguma coisa ali ainda. E eu vou dizer para vocês que naquela época não foi fácil, mas uma coisa que foi vencida foi a confissão da palavra. E um dos versículos que eu falava para ela, lembro de tantos, mas era 1 João 1,9. Eu falava para ela assim: se você confessar, você libertar perdão, os seus pecados, situações que você está, porque perdoar também, quando você não perdoa, você também está acumulando um pecado. Se você confessar e deixar, o Senhor ele é fiel para perdoar todas as injustiças, né? Que está no seu coração, que você deixou acumular, mas que você vai se tornar uma esposa feliz. E outro versículo também que diz que nós recebemos sempre essa palavra é Isaías
43, 18, 19, eu falava para ela: não lembre do passado. O que aconteceu ontem, não lembre o que você amanheceu hoje o dia. Não lembrei-vos do passado, porque o Senhor, Ele cria um caminho aonde nunca existiu. E Ele criou na vida desse casal. Então eu vejo que também diante de toda essa situação, o pastor Diniz falou aqui, o segredo de tudo, de uma renovação, de mente, de coração, de alma, de corpo, de espírito, é o coração novo. Você não pode enganar a quem está sendo discipulada, e você também não pode discipular ninguém se você também não tem uma experiência do novo coração. Isso serve para nós, porque aparentemente parece que nós estamos indo bem, mas era isso que eu percebia nela. Ela precisava de um coração novo, ela precisava do coração de Ezequiel, capítulo 26, 36, 26 e 27. Quando ela tomou posse desse coração, a vida dela começou a mudar. Porque o Senhor diz assim: eu tirarei o coração de pedra da tua vida. Eu falei: Senhor, filha, o Senhor tirou o coração que você não queria perdoar. E Ele te colocou um coração de carne, para que você seja sensível ao Espírito. A carne é moldada. Então o coração de carne, a carne você molda. Uma carne que você compra, você faz do jeito que você quer. Você pica, corta, cozinha inteiro. O coração de carne nosso, na mão de Deus, Ele molda como Ele quer e nós deixamos. A pedra não, a pedra cai e fica dura. E nós somos assim. Então, quando você toma posse desse coração, eu creio na minha vida, fundamento de uma regeneração na vida dos cônjuges, na minha vida primeiramente, no meu lar, nos meus filhos, que eles puderem ver em nós, foi o coração novo. Eu não posso fantasiar minha vida, eu posso imitar, Jesus está em mim, mas o Senhor diz lá em João 15, se eu estiver ligada na videira, meu coração vai ser sensível, vai ser um coração de carne, eu vou perdoar. E falava para ela também, você é sensível ao Espírito, e no tempo devido, você vai ver a vitória. Aquilo foi alegrando o coração dela, alegrando, uma amiga leal, amo, faz tempo que eu não vejo, mas ainda está em vida, eu espero vê-la, feliz, as filhas casadas, felizes, pastores de igreja. Então, gente, essa oportunidade que nós ouvimos a palavra ontem do Diego, analisando aqui, e hoje do Carlos, são coisas, parece que simples, mas são coisas práticas. Se nós não aplicarmos isso em nossas vidas, por isso que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 em diante, ele diz que nós temos que vigiar, acho que é o versículo 7 desse capítulo, fala, vigiai. Então todo tempo nós temos que vigiar. Vigiar em todo tempo. É isso que nos faz crescermos. É por isso que nós estamos aqui, eu e o pastor Diniz e minha família, esses filhos amados, queridos. Eu fico assim, olha, rende sozinho. Quando eu vejo meus filhos, minhas filhas em outra cidade, trabalhando, não são perfeitas, mas eu falo, Senhor, valeu a pena, e vai valer a pena eu ser fiel até a tua volta, Pai. Eu amo Jesus e amo vocês.